Continuar foi muito duro. A gente ficou 3 dias com a loja fechada, que ela faleceu dia 10. E dia 12 era dia de Nossa Senhora Aparecida. E eu tinha mandado buscar meus pais para estar com a gente no velório, no enterro dela. E aí fiquei com meus pais, a gente se recolheu no lugar e depois a gente retomou. Com muita dificuldade, muitos clientes não queriam vir mais à loja, porque ela tinha uma relação com os clientes de muito amigável. Nós somos uma rede de drogarias só de família. A cada loja tem um farmacêutico responsável, que é o dono, que só está entre família. E a gente desenvolve essa política de trabalhar. Sobre o balcão tem uma garrafa de café para servir o cliente enquanto ele aguarda ser atendido. E sempre quando ela fazia esse café, o cliente aposentado que passava ali na frente da farmácia, ela gritava: acabei de fazer um cafezinho, vem tomar com a gente. Então, muitos clientes falavam: eu não vou voltar, porque parece muito com ela, parece estar vendo ela aqui. Mas aí a gente ficou com essa dificuldade, mas manteve as portas abertas. E aí as pessoas foram tentando aceitar, porque como era difícil pra gente, imagine para os clientes dela, que gostavam muito dela. E aí foi voltando ao normal, nunca mais foi. Mas assim, foi lento, é dolorido hoje voltar lá. Quem fica nessa loja mais é meu marido e outros funcionários que ficavam na responsabilidade depois dela. Mas todo dia a gente relembra, conversando com o cliente que foi dela, tá todo dia falando sobre ela. É o aceitar, que ninguém aceita. Não, durante mais ou menos o período de 1 aninho, mais ou menos, a gente manteve. O quarto dela foi muito difícil para fazer a doação das roupas. Para mexer, a gente deixou ainda, pelo menos, acho, se eu não me engano, ficou 1 mês ou 2. O guarda-roupinha dela fechado, ninguém mexia, ninguém colocava a mão, o edredomzinho dela dobrado em cima da cama, ficava no lugar. A gente demorou um pouquinho pra gente mexer. Mas aí a gente foi, mexeu, doou todas as roupas. Hoje a gente continuamos na mesma casa, porém a gente trocou de quarto. A gente não fica mais no mesmo quarto que a gente ficava, então... Mas, porém, no nosso quarto hoje é um pôster dela, tá enorme na parede, tá ali sempre. A gente acorda, a gente dorme, tá ali sempre. No último semestre, eu quase cheguei a desistir, porque eu não tinha vontade. E nisso, uma amiga minha acabou sonhando e falou que sonhou com ela e que ela pedia para mim não desistir. E isso fez com que eu voltasse para a faculdade, porque eu não queria ir mais. Porque quem acordava era eu, e eu que ia dirigindo no meu carro. Naquele dia que o assassinato dela, ela foi sozinha de moto para a faculdade, porque eu faltei naquele dia. E ela foi sozinha. Mas nos outros dias era eu que levava de carro, era eu que voltava com ela no carro. E então, quando foi, o celular despertava, que eu tinha que levantar e a gente dormia no mesmo quarto, eu, ela e minha irmã. Eu dormia numa cama separada e na beliche a minha irmã embaixo e ela em cima. E eu levantei e nisso olhei pra cama, eu não tive mais vontade de ir. Então, do jeito que tava, eu voltei e não fui mais pra faculdade. Eu faltei, assim, 15 dias direto, um monte de gente me ligando e eu não queria voltar de jeito nenhum. Veio a força pelo que eu acabei sonhando com ela, as pessoas falando, ela não ia gostar de te ver assim. Minha mãe pesando na minha, meu pai, todo mundo. Não, continua. Que não sei o quê, falta tão pouco. Que pra mim foi em outubro, em dezembro eu ia me formar, faltava 2 meses. E aí todo mundo falando, aí eu acabei voltando pra faculdade, mas foi difícil, porque todo mundo olhava pra você, você sabia que o olhar era com dó, com receio. As pessoas não sabiam chegar em você e perguntar, e aí, como tá o caso? Ninguém sabia nada, entendeu? E, tipo, depois disso, eu conseguia falar dela normal e sorrindo. E as pessoas, que não sei o que. Eu falei, olha, se você tá com medo de falar dela, pode falar. Porque eu consigo falar dela sorrindo, porque foi assim que eu lembro dela. Então, aos poucos, todo mundo foi se acostumando. A sala, no último semestre, a gente teve homenagem pra ela. No dia da formatura, ficamos
alguns minutos de silêncio, falaram o nome dela. Então, todo mundo acabou. Eu sei que a faculdade mesma, o curso de farmácia ficou um dia todo de luto, porque todos os professores dela, todo mundo que se envolveu com ela ficou muito mal no dia. O pior mesmo daquele dia foi chegar em casa. Porque a gente dormia no mesmo quarto. Eu, ela e a Priscila. Ela dormia na cama de cima. Ela sempre brincava que eu dormia debaixo da cama dela. Que eu falava que ela dormia no meu teto solar. A gente ficava brincando todo dia à noite. Era muita conversa antes de dormir. E chegar no quarto e não ter nenhuma gracinha dela, nenhuma piadinha sem graça, nada. Foi horrível. Né? Foi horrível ter que chegar, deitar e acordar no outro dia também, não escutar a voz dela. Ela gritava no meio da rua quando ela chegava, abria o portão, fazia um escândalo toda vez que chegava. Então, foi bem difícil. E eu aprendi muito com ela, porque eu sempre fui muito certinha, muito centrada. Eu fazia plano para tudo que eu... Era segunda-feira, eu já sabia o que eu ia fazer no final de semana. E com a morte dela, eu aprendi muito, porque ela não era assim. Ela tava nem aí para nada, ela não fazia planos. Poucas vezes eu vi ela falar, olha, eu quero casar, quero ter filhos. Na verdade, eu nunca vi ela falar isso. O negócio dela era terminar a faculdade e não tinha tempo para terminar, porque ela tinha algumas matérias em pendência. Então, ela falava isso, eu tenho até os 25 anos para me formar. E o que ela queria era o carro. Ela falava que ela queria comprar o carro, assim, quando eu terminasse a faculdade. E só. Eu não via questão de viajar, que ela gostava muito de viajar, mas não via ela fazendo planos de casar, ter tantos filhos. E na época eu tinha esses planos, eu pensava muito nisso. E com a morte dela eu aprendi que não, você tem que viver o hoje e não pensar no amanhã, nem fazer muitos planos, porque não é seus planos, são os planos de Deus e tudo se confunde. Eu aprendi muito com ela em questão disso. Eu tinha muita coisa para falar para ela. Principalmente que ela tá fazendo muita falta, que se ela estivesse aqui, estaria fazendo muita coisa juntas, que eu amo muito ela. Falar que eu consegui, porque quando ela estava viva, ela tinha uma vontade muito grande de fazer uma tatuagem. E como estávamos eu, ela e a Priscila muito juntas, a gente ia fazer a mesma tatuagem, no mesmo braço, no mesmo desenho. Só que meu pai nunca deixou. Meu pai sempre foi meio preconceituoso. Não vai fazer tatuagem. E depois de 3 anos de que ela tinha morrido, meu pai finalmente deixou. Eu e a Priscila conseguiu fazer as 3 borboletinhas que representam eu, ela e a Tati, que a gente tinha combinado do jeito que ela queria a tatuagem, e a gente conseguiu fazer. Ela com certeza teria ficado muito feliz. Olha, naquele dia a gente discutiu por causa de uma trufa. E depois disso a gente riu, brincou bastante. E ela acabou indo embora, a gente estava tudo de bem. Porque ela era assim, ela não guardava rancor de nada. Eu poderia ter abraçado mais, ter dito mais que amo. Hoje, se eu visse ela, como todos os sonhos que eu sonho com ela, a primeira coisa quando eu vejo é abraço. E eu digo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, que eu não deixo ela nem falar no sonho. Então, com certeza, se eu visse ela na minha frente, seria a mesma coisa. Eu falaria muito, que eu sinto muita falta dela. Porque hoje eu tô com 25 anos, se ela tivesse hoje em dia comigo, a gente estaria fazendo muita coisa junto. Então, eu diria que eu sinto muita falta dela e que eu amo muito ela. Vou dizer que a amo muito. Que a amo muito. E que a gente vai viver ainda uma vida muito juntas. O tempo que a gente viveu juntas foi muito bom. Tudo que a gente viveu só está na lembrança, que a gente vai continuar batalhando por justiça, que a gente vai continuar trabalhando, vou continuar tomando conta da família como eu tomava de conta dela. Vamos nos reunir sempre para falar dela, porque é uma forma de mantê-la viva.